Oi pessoal, vamos à nossa aula de história de hoje. Como eu já falei para vocês, a aula de história é sempre a continuação do conteúdo anterior. Então quem presta atenção na primeira matéria, na segunda, sempre vai continuando. Na aula passada, nós falamos sobre os povos indígenas que viviam aqui no Brasil, certo? Sim ou não? Sim! E na aula de hoje nós vamos falar da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Os primeiros portugueses, eles tiveram contato, os europeus, né, que são os portugueses, tiveram contato com a América. Não foi feito dessa forma com o português. A gente viu que Vasco da Gama, ele organizou uma expedição, liderou uma expedição, e antes todo mundo ia para um lado, ele traçou uma outra rota para poder chegar. Qual era o objetivo de Portugal? Chegar até onde? As Índias. Chegar nas Índias, atrás das riquezas. Então, ele traçou uma rota diferente do que ele estava acostumado e chegou até a Índia. Sendo que no meio do caminho, ele descobriu uma terra. Que terra foi essa? Brasil. Né? Então, ele chegou lá, depois de atingir o seu objetivo, que era chegar à Índia, ele chegou em Portugal e falou para o rei que ele tinha encontrado uma terra no meio do caminho, né? E a partir disso, o rei foi dar importância para a América. Até então, o objetivo dele, ele só prestava atenção na Índia. O objetivo era só chegar na Índia por conta do comércio. Depois disso, ele começou a se interessar pela América. Então, ele criou uma expedição que dessa vez foi liderada por Cristóvão Colombo para poder chegar até a América. E aí, no ano de 1492, o rei espanhol, e aí já foi o rei da Espanha que se interessou por isso, financiou essa expedição para que o Cristóvão Colombo chegasse até a América. As Américas. Isso aí. Mais precisamente nas Bahamas, na América Central. A expedição de Cristóvão Colombo, ela seguia com o mesmo objetivo dos portugueses, que era chegar na Índia. Mas qual era a diferença? Era a direção da navegação. Enquanto os portugueses navegavam em direção ao sul, para poder fazer o contorno da África, Cristóvão Colombo decidiu navegar em direção ao ocidente, porque ele já acreditava que a Terra era redonda. Então já não existia mais aquele mito do mar tenebroso, de que lá no fim do oceano existia um abismo e ali se acabava a Terra. Não, ele já tinha essa concepção de que a Terra era redonda, tá? Então, assim, a chegada dos espanhóis até a América levou um intenso embate, um combate com os portugueses. Por quê? Eles defendiam a posse dessa terra. Então, ele falava assim, os portugueses diziam, mas o Vasco da Gama, quando foi para a Índia, ele já tinha descoberto a América. Aí os espanhóis diziam, não, mas ele não foi em direção à América. Quem foi o Cristóvão, que eu que mandei. Então eles ficavam nessa disputa por essas terras. E aí, a chegada dos espanhóis até a América levou a esse intenso embate. E enquanto os espanhóis defendiam a posse, por terem sido os primeiros a chegar naquela região. E após essa negociação, eles fizeram um acordo, né, que se estabeleceu no ano de 1494, que eles chamaram de Tratado de Tordesilhas, tá? E esse acordo era um acordo que fazia com que eles dividissem o mundo em duas partes.
assim como demonstra no mapa que tem aqui. Então eles falaram assim, ó, para não ter briga, vamos dividir o mundo, metade para um lado, metade para o outro. Vocês cuidam desse lado, a gente cuida do outro. E chamaram esse acordo de Tratado de Tordesilhas. Apesar do Tratado de Tordesilhas ter sido assinado no ano de 1494, os portugueses eles demoraram para poder avançar sobre as terras, né, e sobre o continente americano. Isso só foi acontecer depois da chegada do Vasco da Gama até a Índia, lá em 1488, que é quando ele contornou a África e chegou ao objetivo do rei português, que era adquirir grandes riquezas para fazer mais comércio e ter mais lucro, né? E ganhar mais o quê? Dinheiro. Somente após conquistar o seu objetivo, que nós vimos na aula passada, que foi no século XV, o rei de Portugal decidiu olhar para as Américas. Agora eu vou para a América. Então ele decidiu ir para a América. E aí ele organizou uma expedição, né? Como eu já falei para vocês na aula passada. Eles não iam fazer uma viagem de longo prazo sozinhos, né? Então ele organizou uma expedição com várias embarcações. E vamos ver aqui o que ele levou nessa expedição. Ele levou 13 embarcações com dezenas de canhões, porque ele não sabia quem que ele ia encontrar lá, né? Era uma terra desconhecida. Cerca de 1.500 pessoas, e aí no meio dessas 1.500 pessoas estavam incluídos especialistas de navegação, escrivãos, cartógrafos, olha aí o pessoal que cuidava dos mapas, os cartógrafos, né? Padres e soldados. Então dentro dessas 1.500 pessoas, eram esse pessoal que estava distribuído aí. E aí ele escolheu uma pessoa para liderar essa expedição. Quem foi que ele escolheu? Quero ouvir mais alto. Pedro Álvares Cabral, que tinha a ordem do rei de chegar às Índias, assim como havia chegado, assim como havia feito o Vasco da Gama. E assim, ele poderia chegar mais longe do que o continente africano. Então, no dia 9 de março de 1500, essas embarcações saíram de Lisboa, que fica lá em Portugal, e passaram-se 43 dias. Depois de 43 dias, eles chegaram a uma região onde eles não conheciam aquela região que eles chegaram. Que região era essa? O Brasil. E aí, no dia 22 de abril de 1500, eles chegaram com a sua esquadra o coletivo de navios, né? Então eles trouxeram portugueses para esse território desconhecido. Como eles não sabiam o nome desse lugar, eles batizaram esse lugar com o nome de Ilha de Vera Cruz. Eles deram esse nome para esse lugar. Esse local que eles desembarcaram recebeu o nome de Monte Pascoal, tá? Então, como aqui era uma ilha, eles desembarcaram ali e falaram: gostei desse lugar, vamos chamar isso aqui de Ilha de Vera Cruz. E esse lugar que a gente desceu aqui, eu vou chamar de Monte Pascoal. Então era assim. Dessa forma, por que eles deram o nome de Monte Pascoal? Porque esses navios chegaram na semana da Páscoa. Então por isso que eles deram o nome de Monte Pascoal. Então assim que eles desembarcaram, eles colocaram uma cruz de madeira naquele lugar para representar a igreja o quê? Católica, que era quem mandava na parada naquela época. Então eles colocaram ali porque a religião católica era a religião que regia todo o país, todo o continente, tudo lá em Portugal. Todos eram católicos. Então eles colocaram logo aquela cruz para marcar aquele território. E assim eles começaram a ter uma relação com
grandes navegações. Após eles tomarem posse daquele espaço, e o Pedro Álvares Cabral, ele estabeleceu relações comerciais, né, com Portugal, e isso estava agradando muito ao rei, porque o rei queria o quê? Dinheiro, riqueza, tudo que fazia ele pensar que ia dar dinheiro, ele começava a se interessar. Então uma pessoa escreveu uma carta para o rei, onde dizia assim: lá onde a gente chegou, existem pessoas, uma gente de pele parda, bem disposta, com cabelos compridos, andavam nus sem vergonha alguma. Os homens têm os seus cabelos grandes e a barba pelada, ou seja, não tinham barba, né? E as pálpebras e as sobrancelhas são pintadas de branco, negro, azul ou vermelho. Então ele dizia para aquelas pessoas se pintavam de alguma forma. E as mulheres também andam nuas e são bem feitas de corpo e trazem cabelos compridos. Então, quem foi que escreveu essa carta, descrevendo ao rei de Portugal como eram as pessoas que eles encontraram aqui? Pero Vaz Caminha foi a pessoa que escreveu essa carta, tá? Eles não tinham, na sua expedição, eles não tinham escrivãos? Pero Vaz Caminha era um dos escrivãos, então foi ele que escreveu essa carta. Então, a gente vai falar de quê? O descobrimento do Brasil, ele foi uma conquista ou ele foi uma invasão? Alguns historiadores, eles no começo eles pensavam que era uma conquista, né? Eles conquistaram, eles estavam navegando para outros lugares e conseguiram encontrar uma terra nova, então eles conquistaram esse espaço. Só que como que você conquista um espaço? Deixa eu ver o mar. Como que você conquista um espaço que já tem dono? Existe isso? Sim ou não? Aqui já viviam os índios. Então, eles têm uma outra perspectiva, onde eles falam que aquilo não foi uma conquista, foi uma invasão. Porque se já viviam os indígenas aqui, então eles não conquistaram lugar nenhum. Eles tomaram posse daquele lugar. Então a gente vai ver que mais lá na frente, em outros conteúdos, nós vamos saber bastante detalhes sobre isso. Eles começaram a se aproveitar, né, dessas pessoas que viviam aqui. Eles, os indígenas, eles não tinham contato com outras pessoas. Então, para eles, tudo era novidade. Então, o português, quando chegou, os índios já tinham a sua cultura. Então, eles falaram assim: olha, a nossa cultura é a religião católica. E vocês vão ter que seguir essa religião agora. Então eles chegaram com uma companhia que recebeu o nome de Companhia de Jesus. Era o nome de uma companhia formada por padres jesuítas. E esses padres, qual era a função deles? Vou catequizar os índios, vou ensinar a religião ao índio, porque eles entendiam que o índio não sabia nada de religião. Para ele, qual era a religião que importava? A religião portuguesa, né? De lá de Portugal, que era a religião católica. Então, eles resolveram implantar na cabeça do indígena tudo aquilo. Então, assim, primeiro ele vai dizer o que era conquista. Na perspectiva de conquista, ele diz: as guerras entre portugueses e indígenas eram travadas e os portugueses foram os primeiros a saírem vitoriosos e dominar a região. Lógico, eles eram munidos de um monte de armas, canhões, como que eles não iam ganhar dos índios, né? Na primeira vez. Os índios não tinham armas. E na perspectiva de invasão, é vista assim porque os portugueses tinham maior domínio de armamentos. E com certeza isso ia fazer ser mais fácil
eles dominarem aquele território. Então, pessoal, a gente viu na aula de hoje como foi a chegada deles até aqui. Na próxima aula, nós vamos falar como que aconteceu esses primeiros contatos. E aí a gente vai falar mais sobre os jesuítas, a Companhia de Jesus, como que eles lidavam com os índios, tá? Nas aulas seguintes, tá? Então, hoje, vocês vão aprender só como que foi que eles chegaram até aqui. Se você que está em casa tiver alguma dúvida, é só você mandar uma mensagem. A partir de agora, você responde a atividade do seu livro e também a atividade do caderno. Bom, pessoal? Então, um grande beijo para vocês. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative as notificações e não esquece de deixar aquele like, tá? Dá tchau aí, pessoal. Tchau.